Livro do Céu, volume 27, trecho 33, do dia 6 de fevereiro de 1930. Efeitos de viver no querer divino e no querer humano. Como o modo de agir na alma simboliza a criação. Como primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Luísa falando. Continuo meu abandono no querer divino. Minha pobre mente está sempre cheia com o que concerne a um querer tão santo. É mais, me parece que meus pensamentos se lançam em seu mar de luz e depois saem como tantos mensageiros que levam tantas belas notícias de dentro daquele mar onde estiveram. E quem quer dizer uma coisa e quem outra daquele Fiat, do qual se gloriam de conhecer e de receber dele a vida. Eu me deleito em escutá-los. E muitas vezes não sei dizer com palavras as tantas belas notícias que meus pensamentos me trazem do mar de luz do querer divino. E sinto a necessidade de que Jesus me guie, que me sugira as palavras, de outra maneira não saberia dizer nada. Depois, enquanto me encontrava no mar do Fiat divino, meu doce Jesus fazendo-se ver, em ato de me ajudar a transformar em palavras o que minha mente pensava, me disse. Aqui Luísa está dizendo, né? Que ela se abandona no querer divino. E a mente dela está sempre cheia, né? De tudo o que se refere a um querer tão santo. E parece que os pensamentos dela se lançam nesse mar de luz. E depois saem como tantos mensageiros que levam tantas belas notícias de dentro daquele mar onde estiveram. Então, o pensamento dela se lança nesse mar, né, de conhecimento, que é a divina vontade, né, e depois saem como muitos mensageiros, né, que levam belas notícias de dentro deste mar, onde estiveram, né, onde estiveram o quê? Os pensamentos dela. E quem quer dizer uma coisa? E quem outra daquele Fiat? Então, são tantas coisas, né, que saem, tantas luzes, né, que saem desse mar de luz, né, que cada um quer dizer uma coisa, cada um quer falar uma coisa, do qual se gloriam de conhecê-lo e de receber dele a vida. Aí ela fala, eu me deleito em escutá-los, e muitas vezes sei dizer com tantas palavras as tantas belas notícias que meus pensamentos me trazem. Então, ela se deleita em escutar tudo o que as luzes que ela recebe, né, desse mar de conhecimento, né, os pensamentos dela mergulha, né, e aí ela quer passar todos esses conhecimentos também, né, de tudo que ela recebeu ali, toda aquela luz que ela recebeu ali. Eu sinto a necessidade que Jesus, mas ela sente a necessidade que Jesus me guie, ela fala. Me guia e que me sugira as palavras, de outra maneira não saberia dizer nada. Então, só que ela tem todo esse conhecimento que ela recebe, mas ela não consegue colocar em palavras o que ela conheceu, né? A luz que ela recebeu, ela consegue transmitir em palavras. Então, é preciso que Jesus ajude ela, certo? A transmitir em palavras tudo aquilo que ela recebeu, toda aquela luz que ela recebeu. Aí ela fala, depois, enquanto me encontrava no mar do Fiat divino, meu doce Jesus, fazendo-se ver, veio ajudá-la. Aí Jesus disse para Luísa, minha filha, os efeitos de viver meu querer divino são admiráveis. Os efeitos, né, da vida na divina vontade são admiráveis.
meu Fiat tem a criatura sempre dirigida para o céu e a faz crescer não na terra, mas no céu. E como minha vontade é uma com a mesma vontade que opera na criatura, esta minha própria vontade põe a alma em ordem ao seu Criador e vai lhe manifestando quem é aquele que a criou. Olha que maravilha, né? Jesus está dizendo para ela aqui, né? Olha aqui. O Fiat quando a pessoa vive na divina vontade, Jesus tem essa criatura sempre dirigida para o céu. Sempre com os pensamentos, a cabeça, né? É a cabeça no céu e os pés na terra. E como minha vontade é uma, como a vontade de Deus é a mesma vontade desta criatura, ele põe a alma em ordem com o seu Criador. A alma dessa criatura fica em ordem com o seu Criador. E Deus, Jesus, vai manifestando quem é a esta criatura, quem é aquele que a criou, o quanto a ama, o quanto quer ser amado. Então, Jesus vai dando todo esse conhecimento para esta criatura que vive na divina vontade. Ela vai sentindo na alma dela, né? E vai tendo todo esse conhecimento de quanto Deus a ama, de como Deus quer ser amado. E pondo-se de frente aos reflexos divinos, faz deleitar ao seu Criador a caminho de reflexo, para que faça crescer e pintar sua imagem naquela que a possui. E faz uma sua vontade com a daquele que a criou. Então, a alma da criatura torna-se uma com Deus. Ela torna-se a imagem daquele que a criou. É o que Deus está dizendo. E como meu Fiat a tem sempre de volta ao céu, não tem tempo de olhar à terra. Como esta criatura está mais no céu do que na terra, ela não tem tempo para ficar olhando para as coisas da terra, porque está absorvida pelo ente supremo. E embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu, porque onde ela reina, tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Olha que maravilha, né? Então, esta criatura torna-se mais divina do que humana. Por quê? Porque se ela é Jesus que vive nela, ela não é mais humana, ela é divina. Pensa bem, que maravilha que é, né? E como meu Fiat a tem sempre de volta ao céu, olha aqui, não tem tempo de olhar a terra, porque está absorvida pelo ente supremo. Embora eu a olhe, todas as coisas se tornam céu. Porque onde ela reina, onde essa criatura reina, ela tem a virtude de mudar a natureza das coisas. Por isso, para a criatura que vive em meu querer divino, tudo é céu. Cresce para o céu, porque o céu de minha divina vontade reina na sua alma. Olha que coisa mais linda. Então, tudo nessa criatura é céu. Por quê? Porque a divina vontade reina nesta criatura. Mas quem vive na vontade humana está sempre virada para si mesma, e com o olhar sempre para si mesma. O querer humano vai descobrindo o que é humano. Então, o que Jesus está dizendo? A diferença de quem vive na divina vontade e quem vive na vontade humana. A pessoa que vive na vontade humana está sempre olhando para si. Sempre que eles falam para o seu umbigo. É eu, né? Sempre ela. Sempre olhando para as suas dificuldades, para os seus problemas, sempre olhando para ela. E põe aos reflexos do que existe no submundo, de modo que se pode dizer que vive de terra e cresce, sem a semelhança daquele que a criou. Ela vive mais na terra do que no céu, né? Os pés e a cabeça na terra, porque ela só olha para si.
né? Ela não tem olhos para Deus. Há tal diferença entre uma e outra que, se as criaturas pudessem vê-la, todos amariam e suspirariam viver meu Fiat, e apagariam o viver da vontade humana, e a teria como maior desventura que os faz perder a finalidade ou origem pela qual foram criadas. Então, se uma criatura que vive na divina vontade pudesse ver o que é viver na divina vontade, né? Ela ia ficar horrorizada de ver como ela vive na vontade humana, a vida que ela vive, né? Que viver na vontade humana é viver no submundo, Jesus fala. Não é viver coisa, é viver no submundo. Seria como um rei que depusesse a sua coroa, as suas vestes reais, descesse de sua habitação real e se vestisse de trapo sujo, se alimentasse de alimento imundo e vivesse no estábulo, juntamente com os animais das suas paixões. Não seria para chorar a sorte daquele rei? Tal é quem se faz dominar pela sua vontade humana. Então, Jesus está dando exemplo aqui de um rei, né? A pessoa que vive na vontade humana é como um rei, que tem lá, né, seu palácio, com mais de 1000 empregados, todo luxo, de roupa, de comida, de tudo, né, do bom, do melhor. E esse rei tira a sua coroa, né, e vai viver, né, com trapos, alimentando de lixo, né, que igual fala, né, daqui as suas paixões, né, se alimentar de lixo as suas paixões, né, viver das suas paixões, de alimentos imundos, ó, alimentasse de alimento imundo e vivesse no estábulo juntamente com animais das suas paixões. Então, não seria de chorar a sorte desse rei? Assim é a pessoa que vive na vontade humana. Ela deixa, né, a coroa, deixa tudo que Deus quer dar para ela para viver nesse submundo. Depois disto, continuava a pensar nas tantas coisas que o meu amado Jesus operou na minha pobre pequena alma, nos seus tantos modos amorosos, que quer dizê-los, todos me seria impossível. A Luísa fala, né? A Luísa está falando. Ela continua pensando em todas as coisas que Jesus operou na vida dela, na alma dela, né? Tantas coisas maravilhosas que Deus fez por ela. Quem pode dizer o que pensava? E por que é que minha pequena inteligência estava tão cheia do que me tinha acontecido na minha existência? Mas enquanto me encontrava em poder de tantos pensamentos, o meu sumo e único bem, Jesus, estreitando-me toda a ele, com ternura indescritível, me disse. A Luísa estava pensando, né? Tudo que Jesus fez, quantas maravilhas Deus fez na vida dela. Aí Jesus veio e disse a ela. Jesus falando, minha filha, o meu modo de agir na tua alma simboliza toda a criação. Obra grande foi a criação, mas como nossas obras são ordenadas, nos contentamos primeiro como criar as coisas pequenas. O céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas e todo o resto. Isto é, pequenas em comparação com a criação do homem, que tudo devia superar e ter a supremacia sobre tudo. E quando as coisas devem servir aquele que as deve dominar e ser o rei delas, por quanto fossem ou parecessem grandes, são sempre pequenas em comparação com aquele a quem devem servir. Então, aqui, o que Jesus está dizendo? Ele está comparando a alma da Luísa com a criação do mundo. O que Jesus está dizendo? Que primeiro ele criou as coisas pequenas, para depois criar as coisas, a coisa grande, que é o maior.
Então, o que Jesus está dizendo? Que ele criou primeiro. O que Deus criou primeiro? O céu, as estrelas, o sol, o mar, as plantas, tudo que existe na natureza. Deus criou primeiro. E Deus considera tudo isso pequenas, em comparação com a criação do homem. Então, por que Deus compara tudo, toda a natureza, Deus compara coisas pequenas, em comparação com a criação do homem. Por quê? Porque o homem que vai dominar, gerenciar toda essa criação. Então, o homem é o maior, é o que vai tomar conta, gerenciar, governar tudo isso. Então, Jesus quer comparar a alma da Luísa com a criação do mundo. Não o que Jesus quer dizer aqui. Então, depois de que o universo foi criado e todas as coisas estavam em seu posto de ordem, esperando aquele a quem, como um exército ordenado, deviam alinhar-se em torno dele para servi-lo e obedecer suas ordens, criamos o homem. Está vendo o que Jesus está dizendo? Depois que Deus criou toda a natureza, certo? Tudo estava ordenado para servir a quem? O homem. Tudo Deus criou para servir o homem. A gente vê, todos nós vemos, né, como que o homem domina tudo. Os animais mais ferozes, o homem consegue dominar. Um elefante, uma baleia imensa, né? Deus domina. O homem domina tudo isso, consegue dominar os animais mais ferozes, um leão, né? Que é um animal tão feroz, tudo o homem domina, né? Ao ver que o homem agora até está indo até na lua, dominando tudo, né? Tudo o homem consegue dominar. É o que Deus está dizendo aqui, né? Então, Deus fez... Então, depois que Deus criou toda a natureza, tudo estava em ordem, em torno do homem, para servi-lo e obedecer às suas ordens. Aí Deus criou o homem. Todas as coisas criadas e seu próprio Criador se voltaram sobre ele, para cantar-lhe nossos eternos amores e dizer-lhe: todos temos a marca de nosso Criador, e a colocamos sobre você, que é sua imagem. Céus e terra fizeram festa completa, e nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem, que ao só recordá-lo, transborda tão forte nosso amor, que transbordando forma mares imensos em torno de nós. Então, aqui Jesus está dizendo que depois que Deus criou o homem, todas as coisas criadas, depois que Deus criou o homem, todas as coisas criadas, e o seu próprio Criador, né, que é Deus, se voltou para o homem para cantar seus eternos amores e dizer: todos temos a marca de nosso Criador e colocamos sobre você, que é a sua imagem. Então, Jesus falando que todos temos a marca de nosso Criador. Toda a natureza tem a marca do Criador, que é o quê? A divina vontade. E colocamos sobre você, que é sua imagem, quer dizer, sobre o homem, que é a imagem de Deus. Céus e terra fizeram festa completa, e a nossa própria divindade festejou com tanto amor a criação do homem, que ao só recordá-lo, transborda tão forte nosso amor, que transbordando forma mares imenso em torno de nós. Agora, o reino da minha divina vontade é maior que a obra da criação. Agora Jesus está dizendo que o reino da divina vontade é maior do que a obra da criação. Por isso que se pode dizer que é a chamada ao nosso ser divino a operar mais que na própria criação. Por isso, tudo que fiz no princípio em tua alma simboliza a criação. Então, Jesus está dizendo para Luísa aqui. Jesus está comparando a criação do mundo, né? Tudo, a criação, a redenção e a santificação, né? Os três reis,
com a alma da Luísa. Então, Jesus está dizendo aqui, olha aqui. Por isso, tudo que fiz no princípio em tua alma simboliza a criação. Jesus está dizendo, no princípio, tudo que Jesus fez, Deus fez na alma da Luísa, simboliza a criação do mundo. Te quis toda para mim e toda minha, para estar livre de fazer o que eu quisesse. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que Jesus fez na alma da Luísa, né? Para que ela estivesse livre. Tudo que Deus fez na alma dela foi para que a Luísa estivesse livre, para que Deus pudesse fazer nela o que ele quisesse. Quis o vazio de tudo em tua alma, falando para Luísa, para poder estender meu céu. Tanto que falar sobre as virtudes que te dizia eram estrelas, que praticadas por ti, no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti. Olha que maravilha, né? Jesus fala. Quer dizer, tanto as virtudes, né, que ali ia aparecendo na Luísa, todas as virtudes que iam aparecendo nela, eram como se fossem as estrelas, que praticadas por ti, as virtudes praticadas pela Luísa, no modo querido por mim, me servia delas para adornar o céu que tinha estendido em ti. Olha que maravilha. Assim que quis reparar em ti e refazer-me de tudo, o que de mal indigno tinha feito a família humana. Então, Deus reparou na alma da Luísa, na Luísa, né? Tudo mal, né? Que tinha feito a família humana. Para chamar ao sol do meu fiat divino, era necessário preparar com decoro aquela que devia receber, pela primeira vez, a vida da minha divina vontade. Então, era preciso preparar a alma da Luísa com muito decoro, né? Para que ela pudesse receber pela primeira vez a vida da divina vontade. Eis porque fazia correr os mares de graça, as mais belas flores, quase como na criação do homem, no qual devia reinar meu fiat. Assim, em ti, tudo que eu fazia se punha à expectativa para cortejar como um exército divino o sol do meu eterno querer. Olha que maravilha. E como na criação abundamos tanto no criar tantas coisas que deviam servir o homem, porque este homem devia fazer reinar nele a minha divina vontade, assim em ti, tudo que foi feito para que ela encontrasse seu posto de honra e de glória. Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Vamos voltar aqui. E como na criação, eu estou dizendo aqui, como Deus fez na criação, ele abundou tanto ao criar tantas coisas, né? Deus fez tanta coisa para servir ao homem, né? Tanta maravilha que existe na natureza, que Deus fez tudo para servir o homem, porque este homem devia fazer reinar nele a divina vontade, que era Adão. Assim também Jesus diz, em ti, Luísa, tudo foi feito para que a divina vontade encontrasse seu posto de honra e de glória. Então, também, tudo que Deus fez na alma da Luísa foi para que a divina vontade encontrasse seu posto de honra e glória. Por isso era necessário que primeiro te preparasse com tantas graças e ensinamento. Eu preciso que Deus preparasse a alma da Luísa com tantas graças e ensinamento, como coisas pequenas em comparação com o grande sol do meu querer divino, que com tantas manifestações suas, enquanto se fazia conhecer, fazia sua vida para reinar e formar seu primeiro reino na criatura. Então, Jesus está dizendo, né? Tudo que Deus fez, toda a preparação que Deus fez na alma da Luísa, todas as virtudes, tudo aquilo que Deus foi fazendo na alma dela, formava sua, eram coisas pequenas,
em comparação com o grande sol do querer divino, da divina vontade, que devia reinar na alma dela. Portanto, não te admires. É a ordem da nossa sabedoria e providência, que primeiro faz as coisas pequenas e depois as grandes. Por isso, por decoro e por decoro das coisas grandes. Então, Jesus está dizendo, né? Que primeiro ele faz as coisas pequenas e depois as coisas grandes. O que não merece o meu filho divino, o que não lhe é devido, e o que não foi feito por ele, por isso se trata dela ou de fazê-la conhecer. Céus e terra se prostram reverentes a todos, e todos adoram em mudo silêncio um só ato de minha divina vontade. Então, Jesus está dizendo aqui. O que não merece o meu Fiat divino, o que não lhe é devido, e o que não foi feito por ele, então tudo foi feito, tudo merece o Fiat divino. Por isso, quando se trata dela, de fazê-la conhecer, Jesus quer dizer, quando se trata de fazer conhecer o reino da divina vontade, a divina vontade, céus e terra se prostram reverentes, e todos adoram em mudo silêncio um só ato feito na divina vontade. Então, Jesus diz, né, que quando um só ato feito na divina vontade, né, céus e terra se prostram para adorar. Divina vontade, reina na divina vontade, Fiat. Divina vontade, reina na divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 27, trecho 34, dia 11 de fevereiro de 1930. O homem foi criado para viver familiarmente com Deus e em sua casa, mas havendo-se subtraído de sua vontade, por bondade de Deus, lhe foi dada a justificação. Luísa falando, a minha pobre mente sofre o doce encanto do resplandecente sol do eterno Fiat. E quantas belas cenas comovedoras desenvolvem em mim, que se eu as pudesse dizer como as vejo, todos sofreriam o doce encanto e em coro diriam, queremos fazer a divina vontade, mas ai de mim, sou sempre a pequena ignorante e apenas balbuciando sei dizer alguma coisa. Mas ao compreender o grande bem deste querer divino, e como nadamos em suas ondas altíssimas, de luz, de beleza indescritível, de santidade inalcançável, pensava em mim. Como é possível que não se conheça um bem tão grande? E enquanto nadamos dentro, ignoramos o grande bem que nos circunda, que nos investe por dentro e por fora, que nos dá vida, e só porque ignoramos, não gozamos dos admiráveis efeitos de todos os grandes bens que contém um querer tão santo. Revele-se ao Fiat onipotente, e a face da terra se transformará. E também pensava, por que nosso Senhor bendito não se agradou em manifestar, desde o princípio da criação, as tantas coisas admiráveis que quer fazer e dar às criaturas essa santíssima vontade? E enquanto minha mente se perdia, como arrebatada no doce encanto do querer divino, meu amor, minha vida, Jesus, o Mestre Celestial, que cativa com seu belo falar sobre o seu próprio querer, fazendo-se ver, me disse. Jesus falando, minha pequena filha de meu querer, a criatura não pode viver
nem a alma, nem o corpo, sem minha divina vontade. E como é seu primeiro ato de vida, por isso se encontra nas condições ou de receber seu ato de vida contínuo dela, ou de não poder ter existência. E como o homem foi criado para viver na opulência dos bens dessa divina vontade, sua preciosa herança, por isso ele devia viver de nós, e em nossa casa, como um filho que vive com seu pai. De outra maneira, como poderia ser nosso entretenimento, nossa alegria e felicidade, se não devia viver perto e junto com nós em nossa divina vontade? Um filho distante não pode formar a alegria de seu pai, seu sorriso, sua diversão, sua conversação familiar. De longe não se pode brincar juntos, nem sorrir de felicidade. Aliás, a única distância rompe o amor e leva a amargura de não poder gozar daquele a quem se ama. Olhe então, o homem foi criado para viver ao familiar conosco, em nossa casa, em nossa mesma vontade, para garantir as suas alegrias e felicidade perene. Mas o homem, nosso filho, enquanto era feliz na casa de seu pai, se rebelou e saiu de sua casa paterna. E ao fazer sua vontade, perdeu o sorriso de seu pai, suas alegrias puras, e como não podia viver sem o concorrer de nossa divina vontade, a fizemos de pai e lhe demos a legitimação de nossa divina vontade. Não mais como vida que o levava em seu colo para torná-lo feliz e santo, mas sim como concorrente para conservá-lo com vida, não para fazê-lo feliz como antes, mas para lhe dar as coisas de estreita necessidade. E segundo, se houvesse comportado. Sem minha vontade divina, não pode haver vida. Eis porque do meu fiat divino se conhece tão pouco, porque as criaturas só conhecem dela sua legitimação. E muitas vezes essa legitimação nem sequer é de todo reconhecida, porque quem vive de legitimação não vive na casa de seu pai, está distante dele, e muitas vezes se encontra nas condições de estragar com atos indignos a mesma legitimação recebida. Por isso não te admires, se pouco se conhece de minha divina vontade, se não se vive dela, e se não se está em contínuo contato de receber sua vida, que faz feliz, que santifica e que, estando perto, abre seus segredos e faz conhecer quem é, o que pode lhe dar, e como suspira por ter em seu colo a criatura, para formar nela sua vida divina. Muito mais que o homem, ao fazer sua vontade, se pôs em condição de servo, não de herdeiro. E o servo não tem direito à herança de seu amo, mas ao mísero salário para viver com penúrias a vida. Por isso, minha filha, pode-se dizer que contigo abri as portas para te fazer entrar e viver em nossa casa, em nossa divina vontade. E tendo-te conosco, ter manifestado tanto de nosso querer divino, não como legitimada, mas como nossa afortunada herdeira. Depois disso, acrescentou: minha filha, muito mais que aquele pouco que se escreveu em toda a história do mundo acerca de minha divina vontade, tendo conhecido dela só legitimação, escreveram dela o que conheceram de meu fiat, depois da culpa, em que relações está com as criaturas, apesar de que a ofendem e não vivem em nossa casa. Ao contrário,
Que relações havia entre meu Fiat e Adão, inocente antes de pecar? Nada escreveram. E como podia escrever se nenhum viveu em minha divina vontade, como em sua casa? Como podia conhecer seus segredos e o grande prodígio que pode fazer a vida obrante de um querer divino na criatura? Por isso, podiam e podem dizer que meu Fiat divino, que dispõe tudo, que ordena, que concorre, mas dizer que meu querer divino, como age em si mesmo, em sua casa, a potência de sua imensidão, que num instante faz tudo, envolve tudo, como em si mesmo, assim na criatura, esta é a ciência que até agora a criatura ignorava. Não podia ser escrita senão depois de manifestações do meu Fiat divino, e a quem chamava a viver em nossa casa como nossa filha, próxima dentro de meu querer. Não longínqua, que não nos podendo entreter com ela, a colocaríamos a par de nossos segredos mais íntimos. E se tivéssemos querido manifestar o que concerne a nossa vontade em relação à criatura, e não vivesse nela, não nos teria entendido. Teria sido para ela como um dialeto estranho e ininteligível. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Volume 27, trecho 35. 17 de fevereiro de 1930. Tema: a divina vontade é o batimento, a criatura o coração. A divina vontade é o respiro, a criatura o corpo. Inseparabilidade de uma da outra. Luísa falando: querer divino continua ocupando minha pequena inteligência. E eu, submergindo nele, sinto sua força vivificadora, que dentro e fora me circunda. Meu doce Jesus, que parece que se esconde dentro das ondas altíssimas de luz, seu querer divino, frequentemente se move nessas ondas de luz, e fazendo-se ver com ternura indivisível, me disse. Jesus falando: minha filha, minha divina vontade é batida sem coração. A criatura é o coração. Ela é o batimento cardíaco. Vejo que união separada há entre meu filho e a criatura. O coração é nada, não tem nenhum valor sem o bater. E sem o bater do coração, com o bater do coração se constitui vida da criatura. Mas o batimento não pode palpitar sem o coração. Tal é minha divina vontade. Se não tem o nada do coração da criatura, não tem onde formar sua pulsação de vida, para desenvolver e formar sua vida divina. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo aqui, ó, que a divina vontade é a batida do coração. E a criatura, vamos supor, eu sou o coração, e Jesus é a batida do meu coração. O coração, se ele não bater, eu não tenho vida. Eu morro. Se meu coração não bater, eu vou morrer, porque não tem a vida do meu coração é as batidas. E também, sem eu que sou o coração, quer dizer, sem o meu coração, nada vale a batida. A batida só vai valer se tiver o coração, vai bater. E o coração só bate se tiver as batidas. Não é verdade? Então, um precisa do outro. O coração precisa da batida, precisa do coração para bater, e o coração precisa das batidas para ele viver. Então, aí onde que justifica? Tal é minha divina vontade. Se não tenho nada do coração da criatura, então a divina vontade, se não tiver o coração para ela bater, o coração é o nada, sem a batida. Não tem onde formar sua pulsação de vida, para desenvolver e formar sua vida divina. Olhem, então, olha, minha divina vontade, não tendo coração, criou na criatura, para ter seu coração onde poder formar seu batimento cardíaco. Então, a divina vontade, que é as batidas do coração, que é a vida, formou o coração, que somos cada um de nós.
certo? Para poder ter vida, onde ele possa bater. Além disso, minha divina vontade é respiro sem corpo. E a criatura é o corpo. Ela é o respiro. O corpo, sem o respiro, está morto. Assim que quem forma o respiro da criatura é a minha divina vontade. Por isso pode-se dizer que o corpo dela é o corpo da criatura. E o respiro dela é o meu querer divino. A mesma coisa a respiração. Por exemplo, meu pulmão, que a respiração minha é o pulmão, né? Meu pulmão, ele só respira, ele só consegue respirar porque tem o ar, o oxigênio para ele poder respirar. É o respiro que fala, é o oxigênio. Sem o oxigênio, o respiro para ele poder respirar, para poder dar vida para mim, para o meu coração bater, ele não vive o pulmão. Então, Deus criou o pulmão, que somos nós, né? Para poder ter vida em nós. Assim como criou o coração para ter vida em nós. O corpo dela é o da criatura. E o respiro dela é o meu querer divino. Veja que grande união há entre um e outro. União que não pode ser separada. Porque se cessa o respiro, cessa a vida. Se eu deixo de respirar, eu morro. Por isso, minha divina vontade é tudo para a criatura. É palavra sem boca, é luz sem olho, é ouvido sem orelha, é obra sem mão, é passo sem pé. Por isso, a alma que vive em meu querer divino lhe serve de boca, de olho, de orelha, de mãos e de pé. Ela se restringe para encerrar-se na criatura. Enquanto permanece imensa e vitoriosa, forma nela seu reino, servindo-se dela como se fosse seu corpo, onde bate, respira, fala, age e caminha. Por isso, a dor de meu Fiat divino é incompreensível, porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nelas, para fazê-lo reinar, e o obrigam ao silêncio e à inatividade. E com paciência divina e indizível, espera quem deve viver em seu querer para retomar seu falar e seu agir divino, para formar seu reino em meias criaturas. Por isso, seja atenta, minha filha. Escute o falar do meu Fiat divino, dê-lhe a vida em todos os seus atos e viverá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui, né? Que a divina vontade, ela é tudo em nós, né? Ela, se eu vejo, se eu ouço, se eu falo, se eu ando, se eu trabalho, né? Tudo que eu faço é a divina vontade que está fazendo através de mim. Tudo isso. Mas as pessoas vivem como se a divina vontade não existisse nela, né? Ela não dá vida à divina vontade que vive nela, que age nela. Ela vive como se a divina vontade não existisse nela, né? Ela faz, a pessoa que vive na vontade humana, né? Na vontade humana, ela vive sem ter nenhum conhecimento da existência da divina vontade dela. Ela vive de acordo com a vontade dela, da vontade humana. Ela não dá vida à vontade divina nela. Por isso a dor do meu Fiat é incompreensível, Jesus fala, porque as criaturas não se prestam para fazê-lo desenvolver todas as suas ações nela e para fazê-lo reinar. E o obrigam ao silêncio e inatividade. Então Jesus fica ali em silêncio, né? É como Jesus, por exemplo, no sacrário, né? Que fica lá no sacrário, em silêncio, esperando que alguma alma vai lá visitá-lo, né? Quantas vezes o sacrário, né? Não fica lá o dia inteiro, dias, até 2, 3 dias, ali, sem ter um filho, né? Para ir lá fazer uma visita para Jesus ali no sacrário, né? E Jesus fica lá em silêncio, esperando, né?
Então, é essa mesma coisa, é Jesus dentro de nós. Jesus está ali, dentro de cada um de nós. E ele vive ali, em silêncio. Porque nós não damos vida a ele, né? E com paciência divina e indizível, espera quem deve viver em meu querer, para retomar seu falar, seu agir divino, para formar seu reino em meias criaturas. Por isso que Jesus ama tanto os filhos da divina vontade, né? Porque os filhos da divina vontade, ela que vive na divina vontade, né? Jesus pode falar através dele, pode andar através dele, pode olhar através dele. Por quê? Porque ele tem conhecimento que Jesus vive nele, que é a vontade de Deus que está fazendo ele viver. Em tudo que ele faz, em todos os atos dele, em tudo que ele faz, não é ele, é Jesus nele. Ele tem esse conhecimento. E ele procura fazer seus atos todos na divina vontade, dando vida a Jesus, que Jesus possa andar através dele, falar através dele, ouvir através dele, né? Trabalhar através dele, pensar através dele. Então, Jesus tem vida através dele, nos atos dele. Por isso, seja atenta, minha filha. Escuta falar do meu Filho divino, dele a vida em todos os seus atos, e verá os portentos inesperados que minha divina vontade fará em você. Então, é isso que Jesus quer, dos filhos da divina vontade, que dê vida a ele. Ser tudo para a glória de Deus e para cumprimento de sua santíssima vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.